Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. E mantenham, então, as suas Bíblias abertas. Nós vamos ler alguns versículos, durante a mensagem, durante a palavra do Senhor. Juízes 6, 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Até aqui. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo agora esteja aplicando a Sua palavra, esteja nos tocando, falando conosco individualmente, ó Deus, e como igreja, em nome de Jesus. Amém. Esse momento da história é um momento em que o povo de Deus, ele está cercado de todos os lados pelos mais diferentes inimigos, Vamos ler ali o versículo 1, diz assim, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Que coisa! O povo estava cercado de inimigos. E o povo trabalhava, o povo plantava, vinham os inimigos, destruíam tudo, roubavam tudo. E daí eles plantavam, eles trabalhavam, eles faziam o que era necessário para a subsistência. O inimigo vinha e roubava, os midianitas vinham e outros povos ali também. Então era uma situação muito complicada, porque imagine você trabalhando e no final do mês todo o fruto do seu suor sendo roubado. Será que é bom? E junto com isso vinha a fome, vinha a necessidade, vinha as estratégias para tentar segurar alguma coisa da sua produção. Era muito difícil, era muito complicado. Às vezes nós passamos por situações assim. Às vezes nós passamos por momentos difíceis na vida da gente. Momento de dívidas, momento de enfermidade, momento em que parece que nós estamos patinando e não saímos do lugar, porque o inimigo das nossas almas nos ataca e quer invadir a nossa terra, a nossa casa, a nossa família e destruir a bênção de Deus que viria sobre nós. E o povo estava passando por aquilo porque eles tinham pecado contra Deus. Mas Deus, primeiro, é interessante que aqui aparece Gaza, Alguém já ouviu esse nome? A Bíblia é muito atual, Aquela região sempre teve problemas, Então eles roubavam até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel. Mas o povo começou a sentir o peso, e sentindo o peso dos seus pecados, começaram a clamar ao Senhor. No versículo 6 diz assim: Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Então, uma coisa que a gente aprende aqui, não espere empobrecer tanto, até começar a clamar. Na verdade, a nossa vida tem que ser de obediência em todos os momentos. Mas Israel estava empobrecendo,
começaram a clamar ao Senhor, Deus manda um profeta, o profeta denuncia o pecado, até que num dado momento, Deus escolhe um homem para se tornar o libertador de Israel. O nome deste homem, Gideão. Gideão. É interessante no caso de Gideão, que quando o anjo apareceu para ele, ele estava trabalhando, tá? Ele estava trabalhando. Diz a palavra de Deus, no versículo 11, então o anjo do Senhor sentou-se sob a grande árvore que pertencia a Joás, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Sabe, quando Deus nos escolhe para uma missão, muitas vezes nós não nos consideramos dignos, né? Gideão estava lá fazendo uma coisa que chamou a atenção de Deus. O que era? Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Porque o tanque de prensar uvas era um lugar restrito. E o lugar de malhar o trigo era num lugar aberto. Mas daí os inimigos veriam ele. O que ele fez? No momento daquela dificuldade, ele fez o que era possível fazer. Num tanque de prensar uvas, ele vai malhar o trigo. Por isso que Deus chega para ele e diz assim, o Senhor está com você, no versículo 12, poderoso guerreiro. Sabe por quê? Às vezes nós temos uma ideia errada do que é ser forte, do que é ser poderoso guerreiro. Mas poderoso guerreiro aos olhos de Deus é o indivíduo que não é frouxo na hora das adversidades. Tem gente que quando está na hora da adversidade, eu não vou fazer, porque eu não tenho tudo certinho para que eu possa fazer, eu estou impossibilitado. Eu estou sendo atacado, então eu vou deitar na minha cama, vou ficar lá chorando, ou vou ficar esperando as coisas mudarem. Mas não, Gideão na hora da dificuldade, o que ele fez? Não dá para malhar o trigo ali, porque verão. Eu vou lá naquele cantinho e eu faço aquilo que é possível fazer. E ele sentia-se tão pequeno. Quando Deus o chama, ele diz, olha, eu não sou ninguém. Mas Deus olha aquele homem que está dando um jeito na situação, mesmo em meio à adversidade, e diz, esse é guerreiro. Alguém já ouviu essa expressão? Esse é guerreiro, né? Esse é guerreiro. Por quê? Porque não se dobra diante das adversidades. Eu me lembro minha mãe, quando meu pai não estava recebendo, ela se levantou e foi vender pedra sanitária, de casa em casa. Por quê? Porque tinha filho lá para sustentar. Ela poderia ficar em casa chorando. Ela poderia ficar em casa falando mal do marido, que não estava recebendo naquele período. Poderoso guerreiro aos olhos de Deus é aquele que na hora das adversidades se levanta com dignidade e vai à luta. É aquele que não se deixa intimidar. Nós falamos esses dias sobre os 10 leprosos, né? Como é que foi a história? Os 10 leprosos disseram para Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus disse, vão, apresentem-se ao sacerdote. E diz a palavra que, enquanto eles iam, foram curados. Eles não esperavam ser curados para ir se apresentar ao sacerdote, o sacerdote atestar a cura. Enquanto eles iam,
enquanto eles estavam sangrando, enquanto eles estavam com pedaços caindo, eles foram. E assim é o guerreiro. O guerreiro é aquele que não se deixa intimidar. Está doendo, ele continua. Parece impossível, ele continua. Parece difícil, ele continua. Parece que todas as portas se fecharam, ele continua. E daí Deus olha e diz: poderoso guerreiro, o Senhor está contigo. Eu sei que os irmãos aqui da antiga, né, das antigas, hoje em dia parece que as coisas são um pouco mais fáceis, né? Mas sabem o que é levantar 3 horas da madruga. A Bia sabe, né? Por quê? E daí é interessante que quem passa por esse tipo de situação de trabalhar, lutar, e a inflação vem e toma daqui, toma de lá, e vem a dificuldade, e trabalha, daí a pessoa sente, poxa, mas eu sou tão pequeno. E Deus olha lá, você é um guerreiro. E por isso que Deus escolhe para fazer. Eu nunca me esqueço do Jacó, né? Lembra de Jacó? Jacó estava com uma dificuldade tremenda, uma luta, ele era um cara enrolado, complicado. E daí um dia ele estava andando lá e se cansou. E o que ele fez? Ele olhou e viu umas pedras. E o que ele fez com as pedras? Um travesseiro. E alguém já dormiu aqui com a cabeça no... fez a pedra de travesseiro? Será que é gostoso? Será que é bom? Vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 28, o que aconteceu. Ele transformou aquela adversidade num local de descanso diante de Deus. Diz a palavra de Deus em Gênesis 28, no versículo 11, diz assim: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se fazia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro, deitou-se e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando vem as pedras da dificuldade, quando vem a adversidade, quando vem a luta, quando parece que as coisas não vão se abrir, não vai dar certo, pega aquilo que é a adversidade e transforma num travesseiro. Coloca ali a sua cabeça na dependência de Deus. E Deus deu um sonho a Jacó, e naquele sonho ele vê o céu aberto, vê uma escada que toca o céu e a terra, e os anjos indo e vindo. Agora, se você, diante da adversidade, ficar reclamando das pedras, você não é um poderoso guerreiro. Deus, quando escolheu Gideão, vamos voltar lá. Falando das pedras, sabe o que se transformaram aquelas pedras lá de travesseiro? Um altar. Aquela rocha. Os irmãos se lembram o simbolismo da rocha? A rocha é Jesus. Olha a bênção. A bênção disfarçada em adversidade. Deus, vamos voltar lá para Juízes, no capítulo 6. Nós descobrimos então que o conceito de poderoso guerreiro é diferente no coração de Deus em relação ao entendimento dos homens. Isto é, poderoso guerreiro é quem vence as adversidades na fé e na confiança do Senhor. É aquele que não para
é aquele que segue, aquele que olha o dever e vai. No versículo 14 do capítulo 6, diz assim em Juízes: o Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Com a força que você tem, é a força de quem se mantém firme na hora das adversidades. É desse jeito, sabe? Eu vou falar uma coisa difícil de falar. Deus não tem prazer na frouxidão, na pessoa que qualquer coisa se abate, na dona de casa que, se não for do jeito que eu estiver pensando, eu não vou fazer, né? Se não tiver aquele produto que eu gosto, que é mais caro, eu não faço. Não é assim? Frouxidão. Se é para fazer, faça. Por quê? Porque Deus olha e diz: você é guerreiro. Se você não pode ser gerente, seja o faxineiro. Deus honra e levanta aquele indivíduo. Deus tem prazer em ver isso. São as adversidades que nos dão a oportunidade de mostrar a nossa força. Porque é fácil ser forte quando não precisa demonstrar a força, né? Quando está tudo muito bem. Mas olha só o que responde no versículo 15 o Gideão. Ele diz assim: Senhor, respondeu Gideão, como posso eu libertar Israel? No meu clã, eu sou o menos importante de Manassés. E sou o menor da minha família. Que coisa, né? Deus tem prazer em exaltar o humilde. Deus tem prazer em chamar aquele que é improvável. Quando Deus queria um apóstolo de verdade, chamou o perseguidor, Paulo, e o chamou, e o tirou. Paulo era um terrorista. Paulo invadia casas para levar arrastados cristãos para a morte. Quando Estevão estava lá sendo apedrejado, Saulo estava lá consentindo com a morte, era um terrorista. Só que Deus olhou para ele. É você que eu quero. Sabe, para nós sermos usados por Deus, muitas vezes nós temos que quebrar esse complexo. Eu sou o menor da minha família. Eu ainda sou daquele povo de Manassés, daquela tribo. E da tribo, eu sou o menor ainda. Daí Deus fala: é você que eu quero. Você que parece não ser nada. Só que você que parece não ser nada, era o que estava malhando trigo num lagar de uvas. Você que estava vencendo, se sentia fraco e era forte. É você que eu quero. O que eu vejo de gente que diz: mas não acredito que Deus esteja me chamando, né? Deus está chamando aqui médicos, missionários, Deus está chamando aqui engenheiros, Deus está chamando gente que, do ponto de vista humano, parece que é difícil, é impossível. Como é que eu vou conseguir? Não tenho recursos. Eu sou o menor da minha família.
E a minha família é a mais pobre do bairro, e quando a gente olha esse bairro, o que nós encontramos aqui de adolescentes, crianças, jovens, que por uma condição da sociedade, eles imaginam que não podem, mas estão sobrevivendo, malhando trigo no lagar de uvas. E Deus olha e vê o valor e diz para a igreja aqui, ó, vai lá, sai por aí, não descanse, avise que estes que são pequenos, que são do menor clã, que são aqueles que são os menores da casa, estes eu estou chamando para salvar, chamando para capacitar, chamando para enviar. São estes que eu quero. Gideão fala, eu sou o menor. E sabe o que Deus fala? Deus não discute. Versículo 16, ele diz assim, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Eu estarei com você. Isto é, porque se você for bem pequenininho, tá? Bem pobrezinho, mas Deus está com você, você já é maioria. Você já é o mais poderoso. Você já é o mais capaz. Se você vai sozinho, não tem jeito. Vai na sua própria força, né? Agora você e Deus, vitória garantida. Amém. Quando o Gideão reclamou, né? Eu sou o menor. A minha tribo é a tribo de Manassés e dela eu ainda sou da menor família. Deus olha, mas eu vou estar contigo. Daí não tem argumentação. Não existe impossibilidades para quem anda com o Senhor. Não existe. Quem anda com o Senhor será liberto. Quem anda com o Senhor será transformado. Quem anda com o Senhor é vencedor. Por isso a questão de não soltar da mão e da companhia do Senhor. Em outras palavras, Deus quis dizer assim para ele, você é mais forte do que você imagina. Você é guerreiro. Eu gosto dessa expressão, quando Deus fala assim, com a força que você tem, Deus já tinha visto força nele. Ele não via, mas Deus já tinha visto. Porque a tua força está lá nos bastidores da sua casa. A tua força está no oculto, que a sociedade não vê. O que segura uma árvore são as raízes. E a gente vê as raízes da árvore. Não, né? As raízes vão se aprofundando, quanto mais profundas, mais firme aquela árvore. As raízes não se vê, mas Deus vê. Deus vê o que você orou, Deus vê o que você chorou, Deus viu o seu esforço, Deus viu a sua dedicação, Deus viu o seu coração humilde. E daí ele diz, é esse que eu quero. Ele quer você. Essa sociedade entre você e Deus é uma sociedade vitoriosa.
Segunda coisa que a gente vê nesse texto está ali no versículo 17. Quando Deus chama ele, diz assim: e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Segunda coisa que a gente percebe em alguém que Deus usa é esse desprendimento. Eles viviam numa situação complicada, sendo roubados, ele tem que trabalhar escondido, aquela dificuldade tremenda. Mas quando ele tem esse encontro com o Senhor, ele diz assim: olha, eu necessito oferecer uma oferta. E ele vai para casa, e ele pega um cabrito, uma arroba de farinha, que seriam 40 litros mais ou menos, pães sem fermento, e coloca diante do Senhor. E o anjo de Deus diz assim: agora pega tudo isso e põe na rocha. Olha a rocha de novo, hein? E derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães, e fogo saiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo desapareceu. E Gideão exclamou: agora eu sei que eu estava na presença do Senhor. Sabe, Deus, ele vê o valor que você tem, mas quando ele te chama, ele também quer uma resposta de fé. E aquela resposta de Gideão foi uma resposta de fé. Ele foi na casa dele e pegou o que tinha de melhor para oferecer ao Senhor. Ele se coloca diante do Senhor. E o anjo do Senhor diz: põe na rocha. Esse desprendimento. Mas faltava uma coisa. Está ali no versículo 24. Diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezrita. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, e despedace o altar de Baal. Ele teve que ter coragem desse encontro que ele teve com o Senhor. Ele oferece uma oferta, e daí Deus, antes de usá-lo, diz: vai para sua casa e despedaça o altar de Baal. É que o povo tinha se transformado em idólatras. E ele vai para a casa do pai dele de noite, ele está meio com medo ainda, e quebra o altar de Baal. E o povo se levanta contra ele quando percebe que ele quebrou tudo. E quer matá-lo. E o pai dele diz assim: se Baal fosse Deus, se defenderia. Não é isso? E daí o povo: é verdade. E sabe o que o povo fez? Mudou o nome do Gideão. Chamou Gideão de... lembra? Vamos ver ali no versículo 32. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Diz assim: se Baal fosse Deus, ele saberia se defender. O povo ia matar Gideão. O pai dele disse: não, mas se o Baal é Deus, ele se defende. Então tá bom. Então que Baal se defenda. E o nome de Gideão passou a ser
Jerubbaal, isto é, era uma demanda de Gideão com todas as forças das trevas. E isso que eu gostaria de dizer aos irmãos agora. Quando nós viemos para cá, é para derrubar altares de Baal, que estão estabelecidos em muitos corações. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o homem sem Cristo está debaixo de principados e potestades. E no dia que o Senhor te chamou, você declarou uma guerra com as forças do mal. A partir de hoje você é Jerubbaal também. O dia que a gente chegou aqui, todos os principados e potestades que podiam agir nessa região sentiram que foi declarada guerra. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. E Deus nos coloca aqui. E a espada Ele colocou nas nossas mãos. E a coragem é a coragem daqueles simples, humildes, fracos. Mas que Deus olha e diz: você é guerreiro, você é guerreiro, você é guerreiro, você é forte, é nessa tua força que eu vou te usar. Mas eu sou pequeno, mas eu estou contigo. Deus está nos chamando para esse ministério. Deus nos coloca como libertadores, em nome do Senhor. E mesmo que tenhamos que trabalhar o trigo no lagar das uvas, a obra de Deus será feita. Quem conhece a história de Gideão sabe que Deus não quis usar todo aquele exército, né? Ele foi reduzindo até 300. Sabe por quê? Porque não é dos fortes a peleja, mas dos submissos, que decidem ser usados por Deus. Quem aqui quer ser usado por Deus, diga um amém agora, bem forte. Amém. Amém? Amém. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Eu fico tão feliz cada vez que passa alguém aqui, ó, entra aqui, né? Vocês já estavam aqui bem tranquilo, entrou um capoeirista aí. Eu fiquei olhando assim, um berimbau. Daí a gente conversando ali, daqui a pouco nós estávamos cantando. A minha vida é do Mestre, né? Meu coração é do meu Mestre. Fizemos um louvorzão aqui, né? Louvor. Não era horário de culto, era horário acho que de aula, né? Sei que toda hora que a gente chega aqui a gente faz culto, não tem jeito. Tem horário? Tem. Mas chegou aqui é culto. Por quê? Que Deus está chamando para uma obra. Salvar vidas. Transformar vidas. Pelo poder do Evangelho. Feche seus olhos. Senhor, talvez sejamos os menores do nosso clã, como Gideão. Talvez sejamos os mais pequenos da família, como Gideão. Mas não abrimos mão de andarmos com o Senhor. E sabemos que o Senhor nos liderando,
nos conduzindo. Podemos fazer proezas em Teu nome. Quero colocar, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos, pedindo a unção do Teu Espírito, pedindo a capacitação que somente o Senhor pode dar a cada um de nós, ó Deus, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.